A reencarnação é um mecanismo divino que reflete a sabedoria e a justiça universal. Seu principal objetivo é proporcionar ao espírito a oportunidade de aprendizado, reparação e evolução. Cada existência terrena funciona como uma etapa desse processo contínuo, onde o espírito, em diferentes cenários e circunstâncias, tem a chance de desenvolver virtudes, superar imperfeições e se aproximar da perfeição espiritual. Mas quem define os objetivos de cada encarnação? E como essas metas são determinadas, especialmente quando o espírito, em sua limitação ou ignorância, pode não ter plena consciência de suas necessidades? O planejamento reencarnatório é um processo que envolve a participação ativa do espírito, mas também conta com a orientação de mentores espirituais ou guias superiores. Esses espíritos elevados possuem uma visão mais ampla das necessidades e débitos do reencarnante, ajudando-o a delinear os principais objetivos e desafios que serão enfrentados na nova vida. É importante entender que, embora o espírito encarnante tenha livre arbítrio para aceitar ou sugerir determinadas provas para si, sua capacidade de decisão é proporcional ao seu nível de evolução. Espíritos mais elevados têm maior clareza e maturidade para escolher suas experiências de forma consciente e responsável, enquanto espíritos menos evoluídos, ainda presos a ilusões e impulsos inferiores, podem precisar de uma orientação mais contundente. Muitas vezes, o espírito deseja abraçar desafios que estão além de sua capacidade atual, movido por um entusiasmo ou arrependimento exacerbado. Por exemplo, um espírito que em vidas passadas cometeu abusos financeiros pode querer reencarnar em condições extremas de pobreza, acreditando que essa experiência o redimirá. No entanto, os mentores, com sua visão superior, podem avaliar que tal prova seria excessivamente difícil e contraproducente, resultando em revolta ou estagnação ao invés de aprendizado. Nesse caso, um planejamento mais equilibrado é sugerido, com desafios compatíveis ao estágio evolutivo do espírito, permitindo que ele avance gradualmente. Por outro lado, há situações em que o espírito encarnante reluta em assumir determinadas provas ou responsabilidades, especialmente quando envolvem reencarnações em ambientes desafiadores ou vínculos kármicos difíceis. Um exemplo comum é o de espíritos que têm desavenças profundas com outros espíritos e, por isso, evitam reencarnar na mesma família ou próximo a esses desafetos. Nesses casos, os mentores espirituais podem intervir, explicando a necessidade dessas reconciliações para o progresso do espírito. Se a resistência persiste, o espírito pode ser convidado a assumir essas provas, não como punição, mas como uma oportunidade obrigatória, indispensável para seu crescimento. Espíritos ovoides e a reencarnação compulsória. Os espíritos ovoides representam um caso extremo dentro do processo reencarnatório. São espíritos que, devido a uma vida de intensa negatividade, ódio, vingança ou apego excessivo a paixões inferiores, perderam temporariamente a forma humana em seu perispírito, assumindo uma aparência simplificada, quase sem identidade. Esse estado não é permanente, mas reflete uma condição de profunda estagnação e sofrimento, onde o espírito se encontra preso a vibrações densas, incapaz de atuar conscientemente em sua evolução. Para espíritos ovoides, a reencarnação é muitas vezes compulsória, planejada pelos mentores espirituais sem sua plena participação, já que eles não possuem condições de colaborar conscientemente no processo. Esses espíritos, ao reencarnarem, geralmente vêm em condições muito limitadas,
como em corpos com deficiências físicas ou mentais significativas, que correspondem à necessidade de reconstruir sua identidade espiritual e reiniciar o processo de aprendizado. Essas limitações funcionam como uma espécie de terapia espiritual, permitindo que o espírito comece a resgatar sua essência e, gradualmente, recupere o controle sobre sua própria evolução. Para exemplificar, um espírito ovoide pode reencarnar em um corpo com paralisia cerebral, que o impede de agir de forma consciente no plano material. Essa condição, embora desafiadora, é uma oportunidade para que ele experimente um período de reequilíbrio energético, sendo assistido por espíritos superiores e por familiares escolhidos para desempenhar o papel de cuidadores. Esses cuidadores, por sua vez, também estão envolvidos no processo reencarnatório, muitas vezes como espíritos que têm débitos ou compromissos kármicos com o reencarnante. Alguns exemplos de objetivos reencarnatórios: aprendizado de virtudes específicas. Um espírito que, em vidas passadas, foi extremamente orgulhoso pode reencarnar em circunstâncias que o desafiem a desenvolver humildade. Ele pode nascer em um ambiente onde precise enfrentar dificuldades financeiras, ser auxiliado por outros ou ocupar posições que exijam maior cooperação e menos autoritarismo. Reparação de débitos kármicos. Um espírito que prejudicou outras pessoas pode planejar uma encarnação onde enfrente situações semelhantes às que causou, permitindo que experimente o impacto de suas ações e desenvolva empatia. Por exemplo, alguém que explorou trabalhadores no passado pode reencarnar em condições de trabalho árduas, compreendendo o valor do esforço e da justiça. Reconciliação com desafetos. Relações familiares difíceis muitas vezes têm raízes em vidas passadas, onde os espíritos envolvidos tiveram conflitos ou disputas não resolvidas. O planejamento reencarnatório frequentemente reúne esses espíritos como parentes próximos, como pais e filhos ou irmãos, para que tenham a oportunidade de superar suas diferenças e construir laços de amor e compreensão. Cumprimento de missões. Espíritos mais evoluídos podem escolher reencarnar com o objetivo de contribuir para o progresso coletivo, desempenhando papéis importantes em áreas como ciência, arte, educação ou espiritualidade. Essas missões, embora grandiosas, muitas vezes vêm acompanhadas de grandes desafios, como doenças, incompreensão ou perseguições. O papel do livre-arbítrio durante a encarnação. Embora o planejamento reencarnatório estabeleça diretrizes gerais para a vida do espírito, ele não elimina o livre-arbítrio. Ao reencarnar, o espírito tem a liberdade de escolher como reagirá às situações que enfrentará, podendo acelerar ou retardar seu progresso. Um espírito pode, por exemplo, ter planejado reconciliações familiares, mas decidir manter ressentimentos, adiando a oportunidade de aprendizado. Por outro lado, escolhas positivas, mesmo em circunstâncias adversas, podem levar a avanços significativos. A perspectiva da justiça divina. A reencarnação é a expressão mais clara da justiça divina, pois garante que todos os espíritos tenham oportunidades iguais de aprendizado e evolução, independentemente de seus erros passados. Não há favoritismos nem castigos eternos. Cada experiência, por mais desafiadora que pareça, é uma etapa indispensável no caminho do progresso. A reencarnação também oferece a certeza de que somos sempre capazes de recomeçar, de aprender com nossos erros e de construir um futuro melhor,
não apenas para nós mesmos, mas para aqueles que nos cercam. Para finalizar, o objetivo da reencarnação é muito mais do que simplesmente viver, ou seja, é aprender, crescer, reparar e evoluir. Cada existência é uma nova página em nossa história espiritual, onde temos a oportunidade de moldar nosso caráter, superar nossas limitações e nos aproximar da perfeição divina. A reencarnação nos ensina que a vida é um convite constante à transformação e que, independentemente de nossas condições atuais, estamos todos destinados à luz e ao amor.